Você está ouvindo Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, com o desembargador João Batista Damasceno. E nessa segunda parte do nosso programa, que nós sempre dedicamos a um debate vinculado ao direito, vamos falar do direito de cidadania hoje. Direito de representação, direito do cidadão ter uma representação no seu parlamento. E hoje estamos trazendo uma mulher importantíssima, uma mulher que já nasceu forte na política, primeira eleição que ela disputa e já sai assim com uma força enorme, que é a vereadora Marielle Franco, mulher ativista, cria da favela da Maré, é uma socióloga e uma das pessoas que aguardem com muita esperança, vai deixar o seu nome marcado com muita força e com muita convicção no Parlamento do Rio de Janeiro. Mas para saudá-la, Marielle, nós temos aqui um poeta aqui à mesa, que é o desembargador Antônio Carlos Esteves, que preparou uma poesia só para fazer uma saudação a você. E agora, o que faço? O caminho é longo e esparso, há tanto por viver. A marcha vai conquistando adesões. A luta é larga e dura para tanta aventura e desventura. Há tanto por fazer. A consciência de que eu posso quase nada, nos limites tão estreitos. Para cada fato e cada feito, desencontros suspeitos de origens e causas, na feitura do ato de igualar inigualáveis. Como te dizer francamente que o que me falta para te satisfazer plenamente está simplesmente muito dentro do que tu mesmo não me deixarás fazer. Bom dia, ouvinte. Maravilha, maravilha, nosso poeta aqui brilhando. Você me entendeu? Nosso auditório aqui repleto, aplaudindo de pé o poeta. É um poeta de rua também. De rua. Já que estamos aqui no som da rua, né? Ronaldo, o saxofonista que alegra as ruas do Rio de Janeiro. Agora o nosso poeta de rua, saudando. E ele hoje está atacado, né? É poesia. Ele cantou aqui hoje em inglês. Frank Sinatra aqui. Frank Sinatra não era tão bom quanto eu. Não, de jeito. Data velha. Não, e Frank Sinatra já era. Agora é Antônio Carlos Esteves. Porque Frank Sinatra já estava. Esse está. Aliás, o aeroporto deveria se chamar Antônio Carlos Jobim. Deveria ser Antônio Carlos Esteves. Mas olha aqui, Marielle Franco é a nossa convidada de hoje. Ela, além de ser mãe da Luiara, ela é socióloga formada pela PUC, ela é mestra em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. A sua dissertação de mestrado está na onda. UPP, a redução da favela a 3 letras. Trabalhou em várias organizações da sociedade civil, como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. E atualmente ela é coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na assessoria do deputado Marcelo Freixo. E hoje, vereadora, eleita aqui com uma votação expressiva. Marielle, que alegria ter a oportunidade de recebê-la aqui no nosso programa, Encontro com a Justiça, e saber das suas expectativas. O que você, com essa representação toda e com essa responsabilidade toda, representando um partido que veio aqui para dizer a que veio, e através da sua representação, que é você e os outros 5 vereadores eleitos pelo PSOL na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, Ciro. Obrigada aí pelo convite. Damasceno, nosso poeta. Obrigada, Carlos. E aí agradecer também Márcia, Cláudia, e mandar um alô pra galera lá da Zona Oeste, né, Ronaldo?
É sempre importante, para quando a gente é da favela e do subúrbio, a gente está sempre se fortalecendo com os demais, né? E principalmente quem está muitas das vezes esquecido nessa cidade. Bom, é isso, muita história de vida, muita trajetória e agora muita expectativa e responsabilidade nesse novo caminho, nesse novo trilhar de pegar os inigualáveis e os igualáveis e pensar numa relação que a gente sempre está falando sobre igualdade, equidade, e de acordo com os públicos, nessa responsabilidade nova, né? Eu estou na política não institucional, na política mais ampla, não lato sensu, pelo menos desde os anos 2000. Eu começo, enfim, até início da década de 90, eu estou ali adolescente que está na favela, atuando na igreja, enfim, fui catequista, tenho um lugar de uma formação cristã mais ampla, de uma católica brasileira, mas no final dos anos 2000, no final da década de 90, início dos anos 2000, quando eu vou ter ali a necessidade de entrar numa universidade, né, e fiz parte de uma escola pública que não tinha todos o ensino regular de matérias como física, por exemplo. Durante os 3 anos do ensino médio, era uma educação ineficaz, que não me possibilitava o ingresso na universidade. Eu começo num pré-vestibular comunitário, que é onde eu me entendo, de fato, sujeito social de um lugar, de uma perspectiva de mudança. E aí, de 98 para cá, isso dá uma guinada, 98 para 2000, até chegar nesse lugar hoje da vereança. E aqui está mais votado. Vereadora, num momento em que o Brasil está dando uma guinada para a direita, uma guinada para uma resistência conservadora. Nós acabamos de sair de um golpe de Estado e o governo do Estado também está nas mãos desse famigerado PMDB, que representa o atraso na política. A própria Câmara dos Vereadores também, vocês não são a maioria, pelo contrário, vocês continuam sendo minoria, apesar de terem tido sucesso de eleger 6 vereadores. E como é que você pensa enfrentar todos esses problemas representando as propostas que você traz para o Parlamento do Rio de Janeiro? E antes de nós ouvirmos a resposta da vereadora, eu queria saber, para que eu possa dirigir o meu raciocínio, você já teve alguma experiência dentro de algum órgão legislativo, de alguma forma? Você sabe exatamente ninguém sabe, mas o fato é que você sabe o que espera por você? Então vou começar pela sua, que eu acho que fundamenta para a gente traçar estratégias para esse próximo período. Depois desse lugar de atuação na Maré, de 2007 para cá eu trabalho na LERJ. Bom, seja dentro do lugar... E trabalha muito bem, né? Nós nos conhecemos aí já há algum tempo, né? Trabalha muito bem, faz um trabalho de assessoria, de possibilitando essa interlocução, né? Sobretudo da periferia, das favelas, né, Marielle? Né, com o mandato do deputado Marcelo Freixo. Exatamente, né? Obrigado, Damasceno. É nesse sentido. Bom, e mais do que estar na assessoria, de 2012 para cá eu coordenei a Comissão de Direitos Humanos. Então, tem um lugar da assessoria parlamentar que, dependendo se o parlamentar tem presidência de comissão, pode ficar restrito a um grupo ou a uma temática. À medida que a gente assumiu a Comissão de Direitos Humanos, 2 coisas foram essenciais. Trazer uma equipe qualificada interdisciplinar para atendimento à população. Então a gente faz uma escolha de atender, porque não é regimentalmente necessário a casa. Então a gente tem de segunda a sexta, de 10 às 5, atendimento da Comissão de Direitos Humanos e a ampliação do tema de direitos humanos. Por exemplo, com relação à saúde e a Câmara de Litígio da Saúde, no caso de uma necessidade com relação a medicamentos, internações, porque fica muito nesse lugar de conservadorismo que Ciro traz, né? Enfim, de um crescimento aí, de uma relação, parece que a gente não teve as aulas de história tão bem, se cresce muito uma questão dicotômica e rasteira de que, por exemplo, direitos humanos é algo de não defender a vida de direitos, mas se fala da negativa com relação
aos direitos humanos. E na Comissão de Direitos Humanos a gente sempre buscou ampliar. Para fechar nessa linha, Carlos, essa ampliação, por exemplo, a gente participa dos conselhos de segurança, do Conselho Comunitário, do Conselho de Direitos Humanos, do Comitê de Refugiados, da Comissão contra o Trabalho Escravo, para dizer alguns, né? E isso faz com que essa experiência seja levada agora para a Câmara Municipal. Ouvinte, tá entendendo? Porque o vereador, ele trabalha basicamente na sua função fim, que é fazer lei para regular a situação na cidade, chamava-se antigamente postura, né? A banca de jornais, o trânsito, os interesses municipais. Não é? Muito bem, mas a cada momento que o vereador vai pensar, por exemplo, no músico de rua, ele está pensando, antes de tudo, basicamente, ele está pensando em direito humano. Tá? Quer dizer, ele tem isto, porque, aliás, só pode tratar disso se você fizer uma outra Constituição, porque você tem que transitar pelos termos constitucionais. E quando você vai depurando e vai vindo para o único lugar na estrutura de um país onde a gente mora, que é o município, porque ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todo mundo mora na cidade. Então ali é que a pessoa consciente, como a nossa vereadora, trabalha. Não, só para responder, Ciro, também, no sentido de... acho que a gente tem um desafio de romper com as práticas fisiológicas, e eu sou da Maré, conheço bem isso, né, do lugar meramente assistencialista, por mais da proximidade que seja importante, né, a gente mora na cidade, a gente legisla para a cidade, você tem ali esse contato direto, mas infelizmente esse lugar do parlamento, ao invés de cumprir um papel fiscalizatório, cumprir um papel de cobrança, de cumprimento do que o executivo municipal possa fazer, muitas das vezes utiliza dessa fala, do que está imbuído em termos do Pacto Federativo, muitas das vezes só para reforçar e criar bolsões, criar centros, criar uma relação que, claro que ela tem identidade de bairro, claro que ela tem identidade da cidade, mas ela também pode ser temática, ela também pode ser nesse lugar do direito à vida mais amplo. Me perguntavam muito na campanha, quando eu ia, por exemplo, para a Zona Oeste, ou determinados lugares, não necessariamente na Maré, mas o que você vai fazer por aqui? Mas quais são as suas propostas por aqui? E aí eu lembro, nesse dia, a gente passou o dia na Zona Oeste, tanto no calçadão de Bangu, no Largo de Bangu, quanto na Praça Guilherme da Silveira, também em Campo Grande. E todos os lugares eu falei, mas o transporte daqui é diferente do transporte de Bangu? Como que está a relação hoje com a saúde desse espaço? Porque se eu pensar só na saúde da Maré, a gente tem, se eu não me engano, acho que 10 postos de saúde. Enfim, e aí tentava dialogar com a população exatamente nesse sentido, de que você passa a legislar e o papel do vereador a partir e para a cidade. Não tem que romper com uma lógica fisiologista para superar objetivamente esse lugar de uma representatividade que ela pode ser a representatividade das mulheres, a gente pode ter a representatividade com relação à identidade de classe, ao lugar dos oprimidos, ou a quem está mais vulnerável, ou a quem está numa necessidade objetiva, ganhar a vida, ter autonomia, fazendo o seu trabalho de artistas de rua e com algum tipo de impedimento da prefeitura, para dizer em linhas gerais. Acho que tem uma série de atuações que a gente tem como desafio agora para buscar com essa bancada, sabendo que ainda somos minoria, mas se tudo der certo, a gente vai virar vereador de situação e vai ampliar aí esse diálogo. É isso que eu queria. Deixa eu falar, mora na cidade, mora num lugar da cidade, né? Nós acabamos morando num lugar da cidade. E a cidade do Rio de Janeiro, tradicionalmente, ela tem que ser, o Brasil inteiro é assim, mas a gente está falando do Rio de Janeiro. É urbanizar o já urbanizado. Né? Eu não sei quantas vezes nos últimos 20 anos, né, a calçada da minha rua já foi trocada pelo município. Né? Nós temos aí, desde a primeira gestão do César Maia, a Zona Sul passa por grandes obras, faz tudo, né, faz ficar bonito de novo. Né? Então, essa faixa de areia que vai aqui, essa pequena faixa de areia dessa cidade, ela está sempre recebendo recursos, sendo muito bem tratada e mostrada ao mundo como se fosse o Rio de Janeiro. Mas tem o Rio de Janeiro também, além túnel, né, Marielle? Que é esse Rio de Janeiro,
né, que você vai agora dizer, né, aos órgãos públicos que também existe e que também tem que ser olhado. Como é que está sendo isso, né, na sua vida? Né, foi a campanha, né, você está sendo impactada, você está sendo impactada com essa eleição, trazendo para o seu partido, trazendo para o poder público este Rio de Janeiro do além-túnel, que foi tão esquecido aí nos últimos mandatos, né, dos poderes estadual e municipal. Você, morador aí da rua Aitinga, ou da rua Buarque de Macedo, tá? É com você que a gente está falando. Exatamente, tem que... Periferia, favela? Não. Quando a gente fala de igualar os inigualáveis, não é só jargão e não é senso comum. Assim, eu visitei alguns lugares que eu não conhecia, como, por exemplo, determinados espaços na Zona Oeste, em Guaratiba, mais adentrando, e tem a região da Leopoldina, por exemplo, com redução de ônibus e uma defasagem de saneamento muito grave, que a cada... a gente está falando da Baixada, a gente está falando de uma região ainda na Zona Norte, mas muito central, próximo da cidade, aquela região da Leopoldina, né? Se a gente, com um trânsito melhor, você chega em 25 minutos no centro da cidade, ainda com muito alagamento, ainda com um déficit de saneamento muito grande, ainda com um déficit e com os índices da saúde muito precário. Você tem na Rocinha, a gente pode dizer na Zona Sul, imagina aquela região ali de Ramos, altos índices de tuberculose. Isso é apresentar esses, digamos, bolsões, porque não são bolsões, mas para a gente poder dialogar, inclusive se tudo der certo com os colegas, para fazer a compreensão de que não dá para trabalhar ou legislar só para essa faixa de areia, né? Usando a expressão que o Damasceno traz. Não dá para favorecer só os favorecidos. O que eu fico pensando com relação às obras, e aí 2 comentários breves, é que além da gente ter, né, que eu trabalhar com obras, e principalmente obras que é dessas que não são vistas, pessoas que menos são feitas, porque isso fortalece o lugar da construção civil. Quem está na construção civil hoje são pessoas de menor qualificação e que podem, né, em termos gerais, no grosso, estou dizendo em termos de maiores possibilidades das relações empregatícias, conseguir a partir daí manutenção, autonomia, enfim, financeira, que eu estou falando de obras que não sejam, por exemplo, a construção do túnel Marcelo Alencar, que hoje em dia só é utilizado para quem tem carro de passeio, ou para quem está usando ônibus de 6 e pouco, não para quem usa ônibus 380. Esse túnel ele não é transitado pelos ônibus comuns, como era o Mergulhão antigamente, como era a Perimetral. Então, você tem tem vários questionamentos com relação a algumas obras. Agora, não é o fato da obra, é o quanto que essa obra está à disposição da população. A Cidade da Música, na Barra, por exemplo, né, que já tem um elefante branco, uma obra, não vou nem falar de superfaturamento, não. Se não tivesse superfaturamento, aquilo por si só, a construção daquele espaço ali já era um escândalo. Um negócio daquele tamanho, né, que não funciona, que não tem acesso, que não tem... Né? Ou a super privado, cada vez mais privado, no sentido do estacionamento mais caro, de não ter aquela integração ali com o Terminal Alvorada, logo ali do lado. Rua, exatamente. Você não é para o povo. Não é. Integrando aqui a nossa mesa de debate também, o nosso querido saxofonista aí, Ronaldo Martins, pode fazer pergunta, que era até bom você que tem conhecimento lá da periferia, da comunidade. Mas eu vou começar a bater forte aqui na minha querida Marielle, porque ela gosta desse debate assim. Você está chegando no parlamento. Estou de olho. Você está chegando aqui no parlamento você não está com um perfil que nós já conhecemos, né? Mulher, negra, favelada, com um discurso popular, de esquerda. A gente já tem aqui, a gente teve gente parecida. Teve a Bené, teve a Jurema, com esse mesmo perfil e tudo. Não, muito diferente. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Vai ser igual? Eu vou sair da defesa da Marielle aqui. Não, eu vou sair da defesa da Marielle. Ele citou o perfil. O perfil, o discurso é parecido, sim. Então, vamos lá. Vai ser um repeteco, vem? Aguenta firme, Marielle. Então, vamos lá. Eu acho que se a gente pensar... que é brincadeira aqui, é só vamos bater florzinha. bola, imagina. Eu acho que, duas coisas. Se a gente for pensar em termos de perfis, eles podem se assemelhar. Discurso, eu tenho meus questionamentos.
Bom, eu fui de uma escola de formação política do PT, ainda muito jovem, não fazia as disputas por dentro do partido, mas todas as informações e todo o histórico que eu tenho era que, infelizmente, o histórico da Benedita não se coloca hoje só no lugar do Senado. Já vinha de um campo do próprio PT, de um modus operandi que talvez não fosse o mais à esquerda. Então, o discurso, eu estou me colocando bem mais à esquerda do que tal. Não só por isso, a gente não usou o jargão mulher negra favelada. A gente trabalhou na política o debate de gênero e o debate das mulheres, trabalhou o debate de favelas, que eu acho que foi importantíssimo, o debate da cidade, e também trabalhou o debate da negritude, mas não necessariamente fazendo essa correlação e usando desse aparato para que a população pudesse entender que representatividade importa, mas não é qualquer representatividade. Eu estou fazendo a defesa de uma representatividade onde o lugar da favela não vai ser o lugar da favela que vai querer qualquer obra, como nesse último período na Maré teve uma ciclovia que não funciona. Então eu não posso só querer uma obra que pinte uma faixa traçada em determinados momentos na Maré e em vários lugares você tem só carros estacionados, porque aquilo não foi planejado para tal. Não tem uma integração de modal de transporte que pense favela e cidade para além da Maré. Aquilo ali foi uma necessidade de fazer obra num determinado espaço. Tem questionamento com relação a isso. Talvez isso correspondesse a quem olha a favela como antigamente. Eu não vejo nesse sentido. Então, eu vou contrária a esse lugar. Só para fechar, esse lugar do perfil é importante. Agora, acho que elas cumpriram um papel de abrir a Câmara, de ter uma reputação legítima, e que a gente chega depois, eu posso estar equivocada, mas a minha conta é que a gente está entrando 16 anos depois da Jurema. Então, são 10 ou são 16? Acho que são 10, são 16. Acho que da Bené para a Jurema foram 10 e da Jurema para a gente são 16 anos sem uma representação de uma mulher negra naquele espaço. Isso diz muito, porque somos nós, mulheres negras, que sofremos assédio, os estupros, somos com relação ao corpo da mulher negra, que ele aumenta. Aí não é dados da Marielle, nem socióloga, nem da Marielle vereadora, são dados de segurança pública oficiais. Os meninos que morrem são os filhos das mulheres negras, né? Os meninos de 17 a 21 anos. Os que estão no sistema socioeducativo. E elas não se veem representadas, é isso. E agora eu concordo com a Marielle, eu não tenho a menor dúvida que a eleição da Benedita em 82, há 34 anos para a Câmara de Vereadores, foi muito importante. Inclusive com este lema, mulher negra e favelada, embora a Benedita fosse já naquela época dentro do PT, e quando a gente pensa numa estrutura partidária, a gente estava falando aqui ainda há pouco do PMDB, da briga interna que levou à derrota do Eduardo Paes, nem do Pedro Paulo, e que faz florescer dentro do PMDB o caciquismo, que agora tem um dono que é o Pisciani. Ele conseguiu derrotar todo mundo dentro do PMDB e ganhou um partido só para ele. Então o grande vitorioso do PMDB é o Pisciani. Ele está sorrindo com a perda do candidato, com a derrota do candidato do partido dele, porque internamente ele ganhou. Então, quando a Marielle fala aqui do perfil dentro do PT, daquela época, como todo partido, tem várias tendências. E a Benedita sempre foi uma pessoa de direita que confundia religião com política. É verdade. Fazer uma confusão miserável da concepção evangélica dela, do protestantismo dela, com uma não teologia, porque ela falava de uma coisa que sem consistência teológica. Então é muito diferente. E aí tem uma coisa, Ciro, que a Marielle vem trazendo, que não é um discurso, é a prática. Essa inserção, não é nem inserção, porque é diferente, vindo de um movimento social. A Marielle não representa a favela. A Marielle é a favela. Desembargador, Marielle... eu queria que o doutor Ciro assumisse um compromisso agora aqui com a gente, não vai ser depois, não. Dificilmente eu falo sobre as coisas que escrevo, porque depois que eu escrevo e as leio, eu me sinto muito mal. Ele vai começar a traduzir agora o que ele escreveu. Mas vamos mandar ainda hoje, não pode ser amanhã, para a vereadora o Angela Davis e o equívoco abolicionista.
É um artigo muito bem escrito pelo desembargador. Está escrito, bem outra coisa, mas dê uma olhadinha nele e depois... Diferença, eu estou lendo Mulher, Raça e Classe. Olha aí. Estou lendo Mulher, Raça e Classe. Mas aí, veja bem, olha que importante, meu companheiro, isso é muito importante, porque a Angela Davis, geralmente, a gente fala em Angela Davis, e muita gente boa não sabe nem o que ela fez. O artigo não é bom para ela, porque eu acho que ela está num momento delicado em que ela não acompanhou mudanças. O livro é importante, mas eu não sei, ele é um relançamento, porque ele é de 80, sim. Ele é um relançamento. Mas o bom é que a nossa representante sabe disso. Ela não está iludida. Está ligada. Exatamente. O artigo ainda hoje chegará. Você vai fazer intervalo? Em mãos de Vossa Excelência. Faça a réplica. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar quando voltar, eu quero fazer uma pergunta, Marielle, sobre transporte, sobre fiscalização de obras. Eu acho que a gente tem umas coisas aí para... Ótimo, temos assuntos aí atividade do nosso fim. Dia a dia. Eu quero o nosso Ronaldo também fazendo perguntas aqui. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando a vereadora Marielle Franco.